Alô, meu querido! Alô, meu querido! Muito bom dia, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do programa do automóvel. Hoje estamos aqui na Carro Cash. Hoje você vai ficar sabendo tudo como funciona essa forma rápida, segura, tranquila de vender o seu carro e conseguir aquele preço que você tanto sonha. Pois é, a Carro Cash fica aqui dentro do Shopping Paralela, na Avenida Luiz Ana Filho, facílima localização. E no programa de hoje temos muitos assuntos para tratar e eu sei que você vai gostar. Vamos falar daquela situação horrível que aconteceu com a fábrica da Toyota, aquela ventania destelhou a fábrica teve que parar. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa situação, como é que vai ficar o mercado para a Toyota, tanto de novos como de seminovos. Vamos falar da inauguração da fábrica da BYD em Camaçari. Agora sim foi inaugurada de forma definitiva. Tanto eu como o Anderson Magalhães vamos conversar. Estivemos lá na inauguração e vamos falar também da situação na China. A Stella Li, que falou que muitas fábricas na China vão quebrar. Ficou aquele burburinho, né? Será que é BYD, GWM e outras marcas? Não, calma. A gente vai falar de todos esses assuntos. Vamos falar também de consignação. Você tem que saber aonde você deixa o seu carro para consignar. Vocês viram aí, né? Um rapazinho com uma loja de carros premium, fazendo consignação, vendia o carro, não pagava e aí ficava todo mundo no prejuízo. Vamos discutir esse assunto também. E outro assunto que também criou uma polêmica louca, essa situação aí, que é uma lei que está querendo ser aprovada, onde não vai existir mais a obrigatoriedade de você, para tirar uma carteira de habilitação, passar por uma autoescola, um CFC. Eu estou achando isso muito complicado, mas vamos debater isso também. No programa de hoje vamos ter uma matéria sobre o bazar que as mulheres do Veteran Car Club fizeram no último encontro de carros antigos que aconteceu no Parque da Cidade. Nós estivemos lá, registramos uma iniciativa maravilhosa para ajudar quem precisa. E no Alô, meu querido, um bate-papo com Animadinho. Você vai conhecer um pouco mais dessa figura maravilhosa. O programa de hoje só está começando. Quero agradecer aqui ao Varejão Autopeças, que sempre nos ajudou, sempre colaborou. Muito obrigado, Hugo. Aquele abraço, um abraço também para Daniela Pérez, do Auto Shop Itapuã, meu amigo André Chamusca, da Chamuscar, Belo, da Princesa das Baterias, alô Ana Kelly, Consórcio Canopus, Valdson, da Protecar, meu amigo João Trindade, da Trindade Veículos, Jaldêmio e Baixinho, da K-Store Multimarcas, meu amigo Henrique, da Muniz Motors e todos vocês que fazem parte do time do programa do automóvel, muito obrigado. O programa só está começando. Alô, Silva, solta a vinheta aí, meu querido! Programa do automóvel. Bem, agora sim, em definitivo, estamos com o nosso programa do automóvel, hoje na Carro Cash, e você vai saber tudo como funciona essa empresa que é uma mão na roda, uma excelente ferramenta para você que está aí e quer vender o seu carro pela melhor avaliação, de uma forma segura, rápida, todo mundo quer isso. Então agora você tem a Carro Cash fazendo tudo isso para você. Anderson Magalhães, seja bem-vindo a esse formato novo do programa do automóvel. Já passamos aí algumas edições, fizemos dentro do Auto Shop Itapuã e agora dentro da Carro Cash. Estou feliz em participar, grande honra da gente fazer aqui esse e mais tantos outros que vamos gravar aqui também, né? Com certeza. A estrutura do meu amigo Anderson Magalhães é perfeita. Já estamos inaugurando essa estrutura. Bom, a gente falou de diversos assuntos que a gente vai debater no transcorrer do programa de hoje, assuntos importantes, mas eu queria começar falando da Carro Cash. Já que estamos aqui, eu falei que é uma ferramenta que facilita a vida de todo mundo na hora que pensa em vender o seu carro. Geralmente todo mundo quer vender pela tabela FIPE, meu carro é o melhor, e fica cheio de dedos para vender. Tem aquele medo de para quem eu vou vender, será que ele vai transferir, será que vão pagar direitinho? Enfim, fala pra gente o que é a Carro Cash.
Bom, tem uma passagem, né, no setor automotivo em vários segmentos ali, e a maior parte deles voltado à venda, à transação. E isso me deu uma visão do mercado de diversos prismas, né, que eu costumo falar. A Carrocash ela surgiu como uma plataforma que vai ajudar as pessoas no momento de vender. Sim. Quando eu falo ajudar, porque ela se posiciona sem um interesse de comprar o carro. E isso é o primeiro impacto em relação ao que se tem de plataforma que vai conectar quem quer vender o carro com quem precisa comprar. São compradores profissionais que vão comprar no formato online. A Carrocash exibe seu carro como leilão online, onde a melhor oferta chega direto no seu celular e é você que aprova. E para isso você recebe uma orientação de avaliação do carro, que é ofertada pela KBB, né, que é do grupo Cox Automotivo, empresa americana, a maior empresa de precificação de veículos do mundo. Então nós temos uma parceria com essa empresa que ela precifica os carros como uma prévia, mas o preço é livre, as ofertas também. Você tem um ambiente para mostrar seu carro para compradores profissionais e que vão te fazer ofertas diretamente no celular, você aprova e paga uma taxa de serviço quando e se você vender, somente assim. Fora isso, você não tem nenhum outro custo. Depois da venda, você fica tranquilo também, porque a Carrocash cuida de todas as etapas, então documentação, transferência do carro e te entregar tudo que você precisa ter referente àquela transação, porque você, na verdade, é um proprietário de carro, você não é um especialista em venda, né? Você não é um revendedor. Então, esse momento te coloca numa situação que precisa realmente de um apoio. Bom, vamos lá. Eu quero que você que está aí em casa assistindo esse bate-papo aqui no programa do Automóvel com Anderson Magalhães, eu quero que você entenda. Por exemplo, eu tenho um carro. Eu sou particular, tenho o meu carro. Como a maioria das pessoas, o meu carro é o melhor do mundo. Exatamente. É o meu carro. E aí, como a maioria das pessoas vão lá, já descobriram a tal da tabela FIPE, e aí falam, não, meu carro está valendo isso aqui. Tudo bem que eu não vou pedir tabela FIPE, vou pedir ali uns 5% abaixo e tal. Como é que funciona essa precificação, essa mensuração de preço? Isso é legal falar pelo seguinte, a tabela FIPE ela foi criada como um referencial de preço para seguro, financiamento, onde um bem precisa ter um valor atribuído. Então imagina que você vai financiar um carro, fazer um seguro, e ele vai ter que ter um valor de referência, 100 mil, 120 mil. Então não é importante nesse momento o detalhe de cada etapa, né? É mais uma avaliação técnica ali, superficial para que você atribua valor. Quando a gente fala de venda, convencionou-se usar a tabela FIPE como se fosse um balizador limitador do mercado. Sim. Mas os carros usados são diferentes entre si. Sim. E você tem uma tabela só que dá um referencial para aquilo. Então esse é o primeiro erro da tabela FIPE quando usado na hora da venda. Sim. Imagine que nós temos dois carros do mesmo ano, 2023, 2024, mas na hora da venda o seu carro tem uma cor melhor, branco, preto, prata, o meu carro tem um tom lá de azul que vermelho. Não é tão aceito, ou um vermelho, que a cor é bonita, mas na hora de vender não é tanto. O meu carro tem 10 mil quilômetros, o seu carro tem 50 mil quilômetros, enfim, essas características todas precisam ser avaliadas e precificadas. Mas de forma objetiva, quando a gente vai pensar em vender um carro e quer usar a tabela FIPE como referencial, tem um número que eu acho que é ideal. Olhe para a tabela FIPE, diminua 20%. É isso que eu falo para a maioria dos meus clientes que me procuram para... E por mais que alguém que escute fique chocado, eu acho que isso é um papo para venda, entenda que eu não estou falando aqui com nenhum interesse comercial em nada e nem a própria Carrocash utiliza esse tipo de ferramenta. Mas essa é o cálculo básico. É a lei do mercado, né? A lei do mercado que os concessionários vão usar. Com esse referencial, você vai conseguir ter uma informação poderosa que é saber, na real, quanto o seu carro está valendo ali. Esse é o cálculo mais aproximado. Isso vale, obviamente, para carros que vão estar ali entre 1 a 4 anos de uso, numa condição boa, né, do carro, quilometragem adequada e tal. O seu carro, o esperado é que se tem entre 10 a 15 mil quilômetros por ano. Sim.
que seu carro não esteja batido, danificado. Então, se seu carro se enquadrar nisso, você vai poder usar essa regra. Se seu carro tem 200 mil quilômetros, onde deveria ter 50, claro que isso muda. Quer dizer, sem querer interromper, mas já interrompi. Então, você falou que tem 2 carros, um carro tem uma quilometragem baixa, 10, 15 mil quilômetros rodados, está dentro do normal, às vezes até menos rodado, e aquele que rodou mais, 50, 70, 80 mil, 100 mil rodados. Isso aí já diferencia o preço. Calculou os 20% abaixo, mas esse que é menos rodado, está muito mais conservado, ele pode até ser calculado 18%, 15% abaixo da FIP. Sim. E aquele que é mais rodado já vai baixar para 22%, 25% abaixo da FIP. Isso. Pense que quem está recebendo o seu carro vai receber ele para revender na concessionária ali, onde você entrega como pagamento. Então, quanto mais o carro esteja em condição de venda, melhor. Mais avaliação positiva, menos empenho, tanto financeiro quanto de energia para fazer aquilo. E mesmo que você corrija todos os defeitos, um carro com menos quilometragem, ele tende a ter um valor percebido para quem vai comprar melhor. Por mais que o carro esteja bem cuidado, mas se ele tem uma diferença, um com 60 mil quilômetros, outro com 15 mil quilômetros, e se não houve uma batida, um problema maior, um sinistro, o carro de 15 mil quilômetros vai ser percebido como um carro melhor. Sim. Em outras quilometragens, isso é relativo. Um carro tem 35 mil, outro tem 55. Essa diferença é mais tranquila. Mas quanto melhor a condição do carro, mais fácil obter uma avaliação melhor. Sobre os 20% que a gente falou, por que ele é importante? Se você tiver consciência de quanto é a regra que o mercado preconiza, você deixa de ser enganado. Sim. Porque, veja, se ele te paga, em média, 20% a menos que a tabela, ele tem que ter uma margem para imposto, revenda, Comissão comissões, de vendedor, custos e tal. Mas você vai entender quanto realmente vale o seu carro e aí sim você vai poder negociar o que você está comprando corretamente, vai poder avaliar o bônus e todas aquelas campanhas que estão sendo feitas, sabendo quanto vale o seu carro, porque não adianta alguém te pagar mais no seu carro e pegar o que vai ser vendido a você e também cobrar mais caro. É só uma transposição de valores, você está só prorrogando ali essa depreciação. Então, entendendo o valor do seu carro, você vai pesquisar no novo e você tem a liberdade de olhar na sua cidade, em outra cidade, em outro estado. Porque o carro zero ele é igual, diferente do usado, ele vai custar praticamente o mesmo valor. Se você não tiver uma diferença geográfica gigante, como um carro que está na região norte do país e um carro na região... Tá? O frete é calculado, Ricardo, na montadora, ela pega todo aquele composto, dilui e praticamente cobra a mesma coisa na maioria das regiões. O que ela ganha lá, ela perde aqui e vai embora. É uma conta que o frete de São Paulo, o mesmo do Rio, que é o mesmo da Bahia, não vai mudar tanta coisa. Sim. Só em situações extremas, como eu falei. Então, se você ligar para outro estado, o carro tem que ser o mesmo preço. Ou você descobrir que ele custa mais barato e poder perguntar aqui, olha, eu preciso que você atenda a esse valor. Então, entendendo o valor do seu carro, você negocia bem o novo. Sim. Agora, se você cria um valor no seu carro que ele não é real, talvez você encontre uma negociação que também não é real. Sim. E no meio daquilo tudo você entende que está tendo uma vantagem, um benefício, mas na verdade é o mesmo negócio. Uma coisa que acontece muito, existe uma diferença grande entre o departamento de seminovos de uma concessionária e uma loja de seminovos, loja de rua ou de shopping de automóveis. Sim. Normalmente, não estou dizendo pelo amor de Deus, concessionárias, eles calculam 30% abaixo Sim. da FIP. É mais ou menos isso. Só que, por outro lado, as concessionárias têm o tal do bônus. Dependendo do carro, do produto, eles têm interesse de vender aquele jogo de números. Olha, a avaliação aqui é 30% abaixo da FIP, mas como você está comprando meu carro aqui, eu vou te dar aqui um bônus de tantos mil, que às vezes fica até um pouquinho melhor do que os 20% abaixo que a gente calcula. Sim. É mais ou menos isso? Exato. Tem muitas marcas que estão com campanhas ativadas pela própria montadora. Sim. E realmente os bônus são reais, não são criados. Desde que você consiga se enquadrar nos pré-requisitos que eles colocam ali. Sim. Valor de entrada, o valor financiado, o carro usado. E nesse conjunto, sim, vai valer mais a pena. Do mesmo jeito que, em alguns casos, vender para uma revenda de multimarcas é melhor, porque a revenda vai conseguir te pagar mais, vai Sim. chegar mais próximo, ela diminui a margem dela. Então, se tiver uma forma de falar uma regra, eu diria que assim, os carros mais próximos
do novo, Sim. entre 1 e 2 anos de uso, você possivelmente vai encontrar uma avaliação melhor na concessionária. E carros mais distantes, a partir de 2 anos de uso, geralmente as revendas vão poder e vão querer pagar um pouco mais, Sim. porque é o produto que eles têm em estoque em maior volume. Isso estamos falando de média, né? Porque não vá ferir ninguém aqui com essa fala, mas isso é uma média. As montadoras também oferecem aqueles bônus e o concessionário pagam mais caro em carros que eles vão pôr no próprio showroom deles. Sim. E para estar no showroom, muitas concessionárias, por exemplo, têm regras de carro até 40 mil quilômetros, carro de até 2 anos, ela vai criar ali uma regra para aquilo. Sim. Esses carros tendem a ter melhor avaliação porque ele vai vender no preço final, então ele vai te pagar um pouco mais. Perfeito. A gente já falou aqui também da questão de cor. A cor do carro influencia, a qualidade dos pneus, a situação dos pneus influencia, inclusive a vistoria cautelar. Queria entrar nessa seara aí, porque na vistoria cautelar aponta mais coisinhas aí, serviços que foram feitos, mal feitos, Sim. pinturas. E muitas vezes, infelizmente, nem o proprietário do carro sabe. Isso. Acontece de um carro até 0 km já ter sofrido um pequeno sinistro. Uhum. Né? Mas a vistoria cautelar, ela é a ferramenta mais importante na hora da venda por 2 motivos. Um, ela vai estabelecer ali informações importantes para a avaliação do seu carro. Se ele tem dano, avaria, se ele sofreu alguma colisão, né? Eles vão lá, testam até a pintura para dizer se é original ou não. Então, quanto mais pontos de aprovação positivos tiver, melhor a avaliação do seu carro. Mas ela tem um segundo ponto muito importante. O laudo cautelar, ele é a sua tranquilidade, é o seu contrato que você entregou, a comprovação de que você entregou o carro, seja no concessionário, seja na revenda de seminovos, naquela condição. As pessoas tendem a ver o laudo cautelar como uma obrigatoriedade de quem está recebendo o carro. Quando, na verdade, o laudo cautelar deveria ser uma exigência sua, do proprietário. Do proprietário. Porque se você me vende o carro e realiza o laudo cautelar para me entregar, significa que, dentro do que está escrito ali, eu fui de acordo. Sim. Eu fui concordante com aquilo tudo. Então, eu não posso te ligar depois, como revenda, como concessionário, como for, e falar com você, Ricardo, esse carro sofreu algum acidente aqui, eu não posso mais ficar com ele. Você tem que recomprar, é um problema que a gente tem. Está resolvido ali. O laudo cautelar exibe aquela informação para que você dê o final naquela história que você está fazendo. Sim. Então, quem está assistindo, e que eu acho que esse tema vale a pena trazer mais vezes, preste bem atenção no laudo cautelar, porque ele deveria ser uma ferramenta exigida por você que está vendendo. E ou se na concessionária te exigiu, peça uma cópia para você. Sim. É um selo de qualidade do seu carro. Selo de qualidade, é um contrato, é o que você não pode mais questionar. Significa que você comprou ou recebeu o carro naquela condição. Né? E nada mais a não ser uma documentação, alguma coisa particular do proprietário que pode afetar isso. E já teve gente que já mandou WhatsApp para mim, já perguntaram aqui no programa, no chat, tudo. Ah, Ricardo, mas se eu faço uma vistoria cautelar, aprovou, o carro foi aprovado, eu estou comprando aquele carro, estou acreditando naquele laudo, e mais para frente acontece que chega lá um oficial de justiça dizendo que o carro está em busca e apreensão e tal, e aí o que é que eu faço? Bom, o laudo cautelar realiza consultas que verifica, entre outros pontos, essa questão se o carro tem algum bloqueio ou não. Então, no primeiro momento, você vai contactar o antigo proprietário e vai contactar também a empresa do cautelar, que ela é responsável Ela tem que dar uma cobertura para por ele. indenizar, por cobrir. Agora, existem questões que são da nossa legislação que muitas vezes não vão ser apontadas no laudo nesse quesito da busca da judicialização. Por exemplo, você tem um carro no seu nome, mas você também é sócio de uma empresa, participa em algum CNPJ que está com uma demanda judicial, principalmente se ela for trabalhista, e num dado momento o juiz dessa ação determinou uma busca de bens do seu nome, Ricardo, a pessoa física que participa daquela empresa. Sim. Até então não existia nada, não existia nenhum apontamento. No momento que o juiz determina isso, mas o carro já foi vendido. Pois é, mas esse é um dos casos que, a depender do tempo, ele retroage. A questão trabalhista ela é muito séria.
ela deve ser tratada com muita atenção. Quando você compra um carro usado, ou até a loja que recebe um carro desse usado, o ideal é que você consiga consultar se aquele proprietário participa de algum CNPJ, se ele tem alguma demanda no nome dele, algum processo, alguma coisa em andamento. Porque são poucas as situações, mas no caso da trabalhista, ela pode retroagir. Se transferiu o carro, já tem um mês, a justiça pode determinar assim que aquele carro seja bloqueado. Esse BO fica com quem, irmão? Então, isso vai ser um problema grande para que todos resolvam. Por quê? O carro que foi bloqueado, que já foi vendido para outra pessoa, essa pessoa que tinha um carro vai ter o direito de receber do lojista. Sim. O lojista tem direito de receber de quem vendeu. Sim. Então, ela vai voltando, né? Só que os problemas começam quando é o seguinte, quando quem comprou financiou. E o financiamento tem lá sua carga de juros. Sim. Ele não estava programado para quitar aquele carro. Sim. Por isso que ele comprou financiado. O lojista, por sua vez, tem lá o seu capital investido em outros carros, então ele não está programado para indenizar imediatamente, mas vai precisar fazer. E o proprietário que vendeu o carro, ele também tem ali uma necessidade, por isso que ele trocou e tal. Então, esse tipo de problema ele é sempre um desgaste porque ele não é resolvido imediatamente. Precisa ser as partes conseguirem sentar para resolver, inclusive buscar a empresa do cautelar para ver o que é que teria de cobertura sobre essa situação. Sim. E tentando fazer a substituição dessas questões ou até resolver o problema. Às vezes o problema que envolve o bloqueio daquele carro, ele não é tão grave, então pode-se tentar achar ali uma solução para que o proprietário de origem do carro consiga resolver. Mas é um fato para ter bastante atenção. Não é comum. É um percentual muito menor, mas precisa de atenção. No mundo do dominó, essa bomba de cena pesa, meu amigo. Pesa. E é pesa e pode estourar na sua mão. Mas antes de terminar essa primeira parte, eu falei tudo isso aqui. A gente se lembra que a gente começou falando de estamos na CarroCast. Então, se você não quiser dor de cabeça, fazer a venda do seu carro tranquilo, suave, numa empresa séria, que vai fazer tudo para você, é a CarroCast. Exato, a proposta da CarroCast foi baseada nisso. Existe, se olharmos o mercado de 20 anos atrás para cá, ele tem muito mais informação. Então o proprietário do carro, ele sabe quanto vale o carro, ele consegue comparar, entender exatamente cor, quilometragem, igual ao carro dele, e entender que o carro dele tem aquela valorização. Então ele não vende o carro como uma pessoa sem qualquer informação ali. Porém, o ato de finalizar essa venda, isso ainda não teve muitas ferramentas que faça. Você não sabe qual é o documento que você precisa fazer. Então a proposta da CarroCast é vender, é te ajudar, na verdade, a vender, ligar você com um possível comprador, ou melhor, com milhares de compradores que disputam seu carro em todo o Brasil. Então o primeiro ponto... não é só Salvador nem Bahia. Não, ela todo atua em todo o Brasil. Aumenta as possibilidades. Aumenta as possibilidades porque um carro que muitas vezes em uma região não tem a melhor valorização, para outras regiões ele funciona bem. Entendi. Então, imagine o tamanho do nosso país e que um carro que você quer vender em Pernambuco, mas ele não tem tanto mercado, na Bahia ele já é melhor, sim, em São Paulo é melhor, no Sul, de forma geral, se compra carros um pouco mais caros. Então você vai ter essa possibilidade. O Ceará, por exemplo, é um estado que tem um volume de carro 4x4 muito grande. Sim. E a região do Centro-Oeste também tem. Então, compradores dessas regiões, quando estão interessados em carros desse tipo, eles geralmente pagam mais caro. Eles têm um investimento maior. Eles conseguem performar melhor o preço. E para quem está vendendo, Ricardo, todo valor a mais é importante. Claro. Então, 101 mil é melhor do que 100, 101.500 é melhor do que 101, e é esse o objetivo, performar o valor, e você paga uma taxa fixa na venda, tá? Ela não muda porque você teve um êxito. Por exemplo, se seu carro é anunciado por 100 mil, mas você conseguiu vender ele por 110, é o mesmo percentual, sim, aplicado em cima do valor de venda. O fato de você melhorar 5 mil reais, 10 mil, para a gente tanto faz, não é acrescido na cobrança para você. E o pós disso, que é o importante, toda a documentação é tratada naquele ato. É 100% resolvida. O carro só é finalizada a negociação transferindo o carro.
preenchendo o documento, lhe entregando a documentação competente a isso e lhe dando a segurança. Então você vai receber uma pasta onde consta cada documento, sendo explicado a você Perfeito. o que ele representa. Ali é a sua tranquilidade sobre aquela transação que você fez. Maravilhoso, mas eu tenho uma notícia boa para você que está ouvindo esse bate-papo. Tá? Já aprendeu muitas coisinhas, tenho certeza disso. Vamos continuar falando de Carro Cash até o final do programa. Vamos esmiuçar. Você está querendo saber como é que faz? Você está muito agoniado. Você está muito agoniado. Quem quiser conhecer, eu tenho uma notícia boa para você que está ouvindo esse bate-papo. Tá? Já aprendeu muitas coisinhas, tenho certeza disso. Vamos continuar falando de Carro Cash até o final do programa. Vamos esmiuçar. Você está querendo saber como é que faz? Você está muito agoniado. Você está muito agoniado. Quem quiser conhecer, eu tenho uma notícia boa para você que está ouvindo esse bate-papo. Tá? Já aprendeu muitas coisinhas, tenho certeza disso. Vamos continuar falando de Carro Cash até o final do programa. Vamos esmiuçar. Você está querendo saber como é que faz? Você está muito agoniado. Você está muito agoniado. Quem quiser conhecer, eu tenho uma notícia boa para você que está ouvindo esse bate-papo. Tá? Já aprendeu muitas coisinhas, tenho certeza disso. Vamos continuar falando de Carro Cash até o final do programa. Vamos esmiuçar. Você está querendo saber como é que faz? Você está muito agoniado. Você está muito agoniado. Quem quiser conhecer, eu tenho um Carro Cash, fazer um contato, uma preliminar, faz como? Qual o contato aqui? A Carro Cash, os contatos, primeiro no site, carrocash.com.br, nosso Instagram é Carro Cash Brasil, e você pode acessar através da Apple Store ou Google Play. O nosso aplicativo está nas lojas, você vai fazer o download na sua loja de preferência e começar a navegar. Não tem custo nenhum para conhecer, anunciar, navegar, testar, entender a oferta e sabendo que você não é obrigado também a vender. Sim. Mesmo que você receba a oferta, que você anunciou o seu carro, pode ser que você mude de ideia. Desista. Então, como a premissa, uma das premissas da Carro Cash é a transparência, além da comodidade, da tranquilidade de fazer, a transparência ela só é obtida se você realmente tiver um ambiente livre para que faça negócio. E essa é a proposta da Carro Cash. Então você consegue testar, conhecer, estar em casa sentado de madrugada, tirar foto, subir um anúncio, ver quais são as ofertas que vão aparecer, entender se aquilo vai fazer sentido, vale a pena, comparar se foi melhor do que aquilo que você recebeu. Ou melhor, vai até uma das lojas, conhece pessoalmente, faz o seu anúncio por lá, tem contato físico, então você não tem só uma plataforma digital, você tem também físico ali, contato com as lojas que o pessoal vai te orientar. E lembrando, o objetivo é encontrar características que valorizem seu carro, não ao contrário. Perfeito. A negociação tem que ser justa, a gente vai conseguir identificar acertos e problemas ali do seu carro, mas o nosso papel é tentar melhorar ao máximo a performance dessa negociação para você. Maravilha. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Anderson aqui, ele é novinho, eu sou um tiquinho assim, mais velho que ele, mas a gente já se conhece há pelo menos aí uns 20, 25 anos. É isso aí. E conheço ele desde pequenininho, trabalhando com o pai dele, com loja de carro, depois abriu centro automotivo, já abriu concessionária, tem experiência no mercado e o que ele criou aqui, a Carro Cash, realmente é fantástico. Vale a pena você acompanhar, ligar, entrar em contato, faça uma experiência, não vai gastar nada e você vai entender o que a gente está falando. Bom, primeira parte já foi aí, já falamos pra caramba, né? Pra caramba. E vamos falar mais, vamos falar mais. Vamos No próximo bloco, né, daqui a pouco a gente vai soltar aqui uns quadros no programa, a gente vai falar sobre consignação e o BO que deu aí nessa empresa que vendendo carros premium, carros com valores agregados altíssimos, de até 1 milhão e prejuízo para todo mundo. Imagina você coloca seu carro que você, independente de quanto dinheiro você tenha, mas é seu dinheiro, você botou lá confiando naquela pessoa, naquela empresa, ele vende o seu carro, fica com o seu dinheiro, vende, já vendeu para outra pessoa, a pessoa não recebe a documentação, um balaio de gato, e todo mundo fica no prejuízo, e você não pode cair nessa armadilha. Então, a gente vai falar sobre essa questão de consignação, ainda envolvendo com Carro Cash, que continua dando a segurança, a tranquilidade na hora de vender. Quero agradecer aqui ao Varejão Autopeças, a maior empresa de autopeças da Bahia. Não é? É isso aí, com certeza. Meu amigo Hugo, aquele abraço e toda a diretoria. E uma das maiores do Brasil. Do Brasil, tem loja pra caramba. O caramba. crescimento deles é enorme. Aqui em Salvador, Lauro de Freitas,
Grande Salvador, você encontra o Varejão Autopeças. Então, para que você vai comprar peça em outro lugar, irmão? Para ser mal atendido? Para procurar a peça e não encontrar? Ah, quero pagar uma forma de pagamento e você não consegue? Você consegue tudo isso lá no O Varejão Autopeças. Em todos os cantos da cidade você encontra o Varejão. Faça um teste. Você vai em Pirajá, você encontra. Você vai em Paripe, você encontra. Em Cajazeiras, você encontra. Em Sussuarana, Boca do Rio, Lauro de Freitas, Feira de Santana. Em qualquer canto você encontra o Varejão. Então, vá por mim, porque você vai fazer a melhor escolha na hora de comprar a peça. Você trabalha com Varejão. Você tem a 8K? Tem empresa de serviços, usa o Varejão, sim. São muito presentes. E com certeza a solução definitiva, né? Definitiva. Estruturados, capazes, competentes, realmente uma alternativa que é viável. Quer comprar a sua peça, vá no O Varejão. Bom, vou chamar agora aqui, alô, Silva Júnior, meu querido. O Silva Júnior tá nas carrapitas, tá lá jogando, editando. A gente saiu da rádio, tá aqui nas redes sociais, mas estamos nessa dupla aqui maravilhosa. Obrigado pelo trabalho, viu, Silva? Tá muito bom. Eu vou chamar agora um quadro novo que eu tenho, inclusive vou gravar esse quadro com você, que é o Alô, meu querido. É uma conversa, é um bate-papo para eu saber um pouco mais, aprofundar quem é Anderson Magalhães, um pouquinho da sua história, um negócio bem bacana. E dessa vez aí eu fiz com o meu amigo Animadinho, um cara apaixonado pelo mundo automotivo, principalmente pelos carros antigos. Ele trabalha com produtos temáticos ao mundo automotivo, com canecas, camisas, chaveiros. Tem uma pequena feira do Pulga com volantes antigos. Maravilhoso. Bati um papo com ele. Vamos lá, roda a vinheta e vamos ver aí o Alô, meu querido! Alô, meu querido! Muito bem, gente, no Alô, meu querido de hoje, uma pessoa muito bacana, muito carismática, que todo segmento de antigos, de clubes de automóveis adora. Por esse local, você já imagina quem seja, mas hoje eu vou conversar com Adriano Lopes Machado. Você sabe quem é esse cara? Alguns já sabem, mas agora você vai saber. Vou conversar com Animadinho. Vem pra cá, meu querido. Ô, meu irmão, obrigado. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, a casa é sua. E já vou começar perguntando o que eu acho que muita gente pergunta. Adriano Lopes Machado, por que Animadinho? Bom, Adriano é o de batismo que está no RG, no documento, né? Esse que é o CPF que está lá no Serasa. Certo? E Animadinho, na verdade, quando a gente criou a marca, eu misturei meu apelido Dinho, que é de infância, né? Desde pequeno, e a questão do desenho animado que eu gosto, né? Então ficou o animado de desenho animado e Dinho, aí fez a fusão. Mas você, quando pequeno, era um capetinha, era aquele menino animadinho? Até que não, viu? Minha mãe dizia assim, eu sou caçula de 3 irmãos, minha mãe dizia que quando eu estava sozinho em casa, parecia até que não tinha criança. Né? Agora, assim, a gente tem energia, né, minha irmã? Energia a gente tem que ter, né? Você é baiano? Sou baiano, sou soteropolitano. Muito bem. De né? onde que vem essa paixão automotiva? Na verdade, eu acho que quem nasceu, né, na década de 70, eu digo até 80, dificilmente não tem um pouco de gasolina ou de ferrugem, alguma coisa do gênero, ou de óleo no sangue, Você né? tá falando daquela época de Pitubal, Flamengo? Eu era pequeno aí nessa época, né? Eu ficava esperando meus irmãos me levarem, mas acabava que não. Mas querendo ou não, você tem a referência dos carros na família, né? Você era outra a atmosfera, você ficava esperando 18 anos para tirar sua habilitação, né? Então, assim, hoje para mim me soa muito estranho eu ver sobrinho, enfim, com 25, 26, 27, nem aí. Né? Nem Tá aí. nem pra carro. Não, quem não sabe a diferença entre uma chave de fenda e uma chave Phillips. Essa geração é muito diferente. Exatamente. Muito diferente. Quantos anos você tem, Animadinho? Eu fiz 50 ano passado. 50? Não, esse ano. Esse Ainda ano. não girou, porque a gente ainda tá em 2025, né? Ainda não girou o odômetro. 50 anos de 50 bola, anos, muitas histórias, né? Pô, meu irmão, muita mesmo. Viu? Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. A gente vive, né? Tá vivendo e a gente aproveita aí bastante, né? Eu vou aproveitar, vou fazer um ping-pong aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas canecas, camisas, mas agora vamos fazer algumas perguntas para conhecer um pouco mais o Animadinho, alguns gostos que ele tem. Vamos lá, pode ser? Pode, Você responde claro. com uma palavra no Como máximo diz um amigo duas? meu, NO, na hora. Na hora. Bom, Vamos lá. um carro antigo, uma paixão. Cita um só. Pronto. Carmanguia. Carmanguia, por quê? Isso. Porque assim, eu não tenho e gostaria de ter. Entendeu? Mas isso aí você vem de onde? De onde Ah, que é essa não, é paixão? um modelo que me agrada. Então, assim, tem algumas coisas que a gente já conquistei, já tive, né? E o Carmanguia tá na minha lista de desejos. Então, quando você falou aí, o olho realmente brilhou e é esse daí, o Carmanguia. Eu Se for jurava. canoinhos mais antigos, melhor ainda.
Eu jurava que ele iria falar Kombi. Não, Me como a quebrei gente nessa. já tem, como a gente já tem, né? Já tem, inclusive, tal, já tem a história. Mas hoje, na minha lista de desejos, vamos dizer assim, tem um Carmanguia lá. Beleza. Entendeu? Vamos lá, mais uma pergunta. Um esporte automotivo. Esporte automotivo, rally. Adoro rally, velho. Ali de Adoro regularidade, de rally. velocidade. Não, de velocidade, aquele rally europeu mesmo, aquela pegada. Eu gosto dos carros, gosto do formato, né? Gosto dos acidentes. Mas você tem as manhas? Não tenho não, Só velho. Eu gosta. prefiro assistir. Meu rally, inclusive, vai ter, né? Salvador. Exatamente, Salvador. exatamente. Esse aí que eu tô, que ano passado a gente bateu na trave, velho. Se eu lhe contar a história, a gente era pra ficar em segundo pela pontuação, só que minha esposa esqueceu de publicar as fotos. Não bota a culpa na patroa, Não, senão mas tá o tudo negócio vai certo. empenar lá. A briga já aconteceu lá, porque o rally também é isso. Ou ele separa ou ele une, né? Mas é uma cachaça boa. Não, é fantástico. Já lhe mandei pra ela quando eu recebi o convite. Eu disse: ó, vamos. Ela tá viajando, mas já botou lá, bora. Um carro de plástico. Um carro de plástico que você gostaria de ter, o que você acha assim um carro maravilhoso. Carro de plástico, pô, agora você me pegou. Deixa eu te falar, eu vou falar um pouco mais do que uma palavra. Algumas pessoas às vezes falam: pô, mas você vê, velho, botou seu carro na chuva, não sei o que, não sei o que. Muita gente não sabe, eu não tenho um carro de plástico. Né? Meus carros hoje, há muito tempo, né, eu só tenho um carro antigo. Né? Então alguém vai se lenhar. Então choveu, na lama, alguém vai ter que ir. Então eu não tenho isso. Então assim, eu hoje em dia, vou lhe ser sincero, eu não tenho nenhum carro de plástico assim que eu lhe diga automaticamente: ah, é isso aí. Eu gosto de algumas marcas. Mas não tenho nenhum modelo específico assim, eu gostaria de ter esse daí. Eu vou passar essa. Vai ser. É. Um carro que nem pensar. Aquele que dê dor de cabeça. Qual? Deixa eu ver. Eu vou pra linha dos antigos, que pra mim é mais fácil, né? Meu universo. Talvez alguém me crucifique aí. Mas. Saia de cima do muro. Eu não sei, tem algumas coisas que talvez eu não teria. Não é porque o carro seja ruim, não, mas eu talvez não teria por gosto pessoal mesmo. Né? Por exemplo, Chevette. Que seja uma bomba, se você não teria. É exatamente aquela história da tatuagem, às vezes é bonita nos outros, entendeu? Então eu vejo muito Chevette bonito em massa, mas eu não teria um Chevette, por exemplo. Entendeu? Fechou. Foi honesto. É. Um lugar. Eu tenho vontade de voltar no Chile. Tenho vontade de voltar no Boa Chile. pedida. Tenho vontade de voltar no Chile. Eu conheci uma parte do Chile e pra mim foi uma viagem bem legal, porque dividiu algumas coisas. Foi de carro dirigindo? Não, fui de avião. De avião. Na verdade, fui de avião e fiz uma boa parte, conheci muita coisa, enfim, fui para Argentina também, enfim, blá, blá. Então eu gostaria de voltar, o pedaço do Chile que eu não conhecia, eu gostaria de voltar, tá no meu radar. Muito bom também. Já fui lá e gostei muito. Principalmente da comida, maravilhosa. Time, futebol. Tem algum time? Eu sou Bahia, né? Agora eu digo que eu sou um Bahia fuleiro, velho, porque eu não sei escalação. Bora, Bahia! Eu não sei escalação, né? Não tenho camisa, mas eu gosto do Bahia, sou torcedor, mas eu digo assim, eu prefiro mais assistir o jogo, tomar uma cerveja, do que... Ir pra Fonte Nova. Não, do que estar discutindo, alguma coisa desse tipo, não. Você- Pra mim, eu sou... Por isso que eu digo que eu sou um Bahia fuleiro. Você é um cara inteligente. Um pet. Um pet cachorro, sem Cachorro. dúvida Tem nenhuma. cachorro? O meu Apolo, né, que todo mundo conhece aí nas redes sociais, né, Apolo chegou pra gente grande, esteve com a gente durante 8 anos e faleceu em fevereiro. Ainda tô assim, eu digo a você dói tranquilamente. no coração. Exatamente. Às vezes quando a gente assiste aquele filme da Sessão da Tarde, Sim. que tem o cachorro, não sei o quê, às vezes o cisco cai no olho. Eu também Né? sou Eles assim. são fantásticos. Ainda bem que o meu ainda está vivo, tomara que eles meu são cacauzinho fantásticos. permita Eles aí. são sensacionais. Uma comida só. Que você é Comida? assim, você... Não, tranquilamente, essa aí eu não vou nem pensar. Eu gosto muito de comer, gosto de bem variado, mas carne de sol com pirão de leite. Carne de sol com pirão de Pirão leite, de boa leite. pedida, você também meu irmão. faz? Faço ela daquele jeito mesmo, descansa no leite. Eu faço o pirão devagarinho, a farinha para não engrossar, não empelotar. O caldo da carne vai no pirão. Vou te do dar uma jeito que tem que dica. ser. Vou te dar uma dica. Quando você fizer, Rogério tá ali de prova, me chame. Pronto. Por favor. Se tudo fosse isso. Então pronto. Já estamos lá. Já Pronto, ganhei meu minha irmão. carne do sol. Bom, e para finalizar, uma palavra, mas pode ser 2 palavras. Uma palavra ou 2 palavras que para você, sabe, explica tudo. Estava falando aqui mais cedo, celebrar, meu irmão. Eu acho que a pandemia para algumas pessoas, porque às vezes o ensinamento, né, cada um absorve de uma forma, né, independente da experiência de cada um, mas celebrar, você tem que celebrar, certo? Celebrar aquela conquista, celebrar a virada de um ano, celebrar um resultado
negativo de um exame. Celebrar o dia que Exatamente. você acordou, abriu os olhos e tá vivo. Celebrar. Eu tava falando aqui, mas você tava conversando com um cliente aqui e tava falando disso aí, velho. As pessoas têm que celebrar. Eu tenho uma mandinha minha, pessoal, de brindar. Então, abrir a cerveja, você tá aqui no meu dela, eu vou brindar com você, não tem motivo nenhum, mas eu vou brindar sempre. Vamos comemorar. Viu? Celebrar, a palavra é essa. Maravilha, gostei. Deixa eu colocar no bolso aqui. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do nosso animadinho. Mas agora vamos fazer a parte comercial. Desde quando você começou a trabalhar com canecas, chaveiros, camisas, shorts, essas coisas assim bem temáticas com o mundo automotivo? Pronto, exatamente, porque eu digo que a Animadinho Vintage Story é uma marca com automotivos, tá? Isso é até um trocadilho que a gente usa, né? Mas é verdade. E aí o que acontece? Para você ter uma referência, ano que vem a gente está comemorando o 15º Anima Day, Sim, que é o aniversário da fantástico. marca, tá certo? 15 anos de evento, tá? A marca tem um pouco mais de tempo do que isso, tá? A gente está caminhando quase para 20 anos, né? Então, foi uma coisa pensada, né? Eu queria, montei, investi, e chegou no momento que que era a minha terceira atividade passou a ser a primeira, né? Por questões da vida, enfim. E a gente foi botando nisso aí, a gente está nisso aí praticamente há 20 anos já. Curiosidade, Animadinho, quando você não está aqui nos encontros, que é sempre no primeiro sábado do mês aqui no Parque da Cidade, você trabalha com sua loja onde? Durante a semana as pessoas querem comprar, é tudo de forma online, como é que funciona? Maravilha, a gente tem um formato online, já tivemos um presencial, a gente teve loja aqui em Salvador, em Aracaju simultaneamente, tá certo? Mas tiveram alguns motivos, a gente tinha uma parceria e acabou a parceria cessando, né? Então a parte física a gente não tem como loja, né? A gente está sempre nos eventos, quem quiser acompanha a nossa agenda, né? A gente está sempre divulgando os eventos que a gente vai testar, tá? E pelo Instagram, que é o Animadinho Vintage Story, tá? Eu aproveito aqui, esse é o lado A, esse é a loja, esse é o negócio. Sim. E tem um Animadinho VWs, que é o lado B, é a viagem, a cachaça, o mexer no carro. Então, a viagem, o projeto, tudo vai estar no Animadinho VW. A camisa, o produto que você quer, as novidades do negócio vai estar sempre no Animadinho Vintage Story. Tá tudo aqui. Exatamente. Tá. São mais de 70 quem quiser produtos. mandar um WhatsApp para você? Isso, pode mandar 719-8634-4740. E em breve a gente está lançando, a gente zerou o nosso site, está fazendo uma releitura nova, né? Tá vindo aí num esquema. A gente vai lançar ainda esse ano. Tá vindo muita coisa, tá vindo uma coleção. Deixa eu fazer aqui o spoiler. Coisa fina. Tá vindo uma coleção só dos nossos carros mais icônicos, tá? Sim. Então a gente vai lançar uma camisa, edição limitada da Celestina, que é essa que tá aqui. Isso, vai ter uma camisa do Muqueca, Sim, tá? E vai ter uma camisa das Moffett, que são os três que são, entre aspas, o carro da firma, que o pessoal está mais acostumado a ver nos eventos. Já criaram, já tem uma história. Você mesmo que produz tudo isso, né? Exatamente. A gente aqui, a gente cria, produz e vende. Maravilha. Eu digo, cobra o escanteio, corre para cabecear, se vacilar ainda defende o gol. Quem quiser encomendar, eu tenho o meu carro, minha paixão, tem uma foto do meu Tem. carro, pode fazer? A gente faz personalizado também. Lógico que a gente tem um formato stand, que vocês estão vendo, né? E tem algumas coisas que são personalizadas. Que a gente faz também. A gente também faz a parte, tem muitos amigos, a parte de uniforme, tá? Então tem muita gente que tá aí, a Staff Garage, Teia Service, que mais? Tem alguns lava-jatos também, a parte de estética também, a gente faz. O Jorginho também é cliente da gente também nesse sentido, né? Da Cisne Collection. Enfim, de alguns, Reinaldo também. Galera do Vétera, isso, a gente faz a coisa personalizada com a marca, na cor, serpista na palheta, entendeu? Ao gosto do cliente, né? Aqui, além de canecas, camisas para homem, mulher, crianças, também tem um mini feira do Pulga, né? Tem uns volantes antigos. A gente sempre tem algumas chaveiro, coisinhas. Exatamente. Aqui a gente está ali com a televisão, um conjuntinho, né? A época que os eletrodomésticos, assim como os carros, também tinham cores, né? E a gente sempre tem alguma coisinha, porque a gente tem esse segmento também. Tá? Extraoficialmente, então, no nosso Instagram, principalmente no Animadinho VW, a gente sempre está anunciando um carro, uma peça, uma coisa, porque às vezes são meus, mas também de cliente, né? A gente aproveita a rede que a gente tem, então você me oferece, a gente coloca para frente, né? E sempre pinga aquele no bolso, que também é bem-vindo, né, meu irmão? Animadinho, Adriano Lopes Machado, importante que esse cara é uma figura, gente boa, da melhor qualidade, tenha ele no seu evento, na sua cidade, e se você quer coisas temáticas ao mundo automotivo, é com meu amigo Animadinho. E lembra mais uma vez, próximo ano, Animaday, aonde vai ser, data tudo direitinho. Maravilha, bom você ter me perguntado, porque a gente já... o Animaday, vamos lá. O Animaday ano que vem vai ser o 15º, tá? A gente está comemorando, vai ter valsa, vai ter...
Pela primeira vez, oficialmente, o Anima Day vai ser 2 dias, vão ser 2 dias. Bom. Dia 2 e 3, ou seja, sábado e domingo de maio. Sim. E aí pra galera que vai vir de outras cidades, de outros estados, vai ter a sexta-feira, que é o 1º de maio, ninguém trabalha. Bom demais. Para poder se deslocar, tá certo? Ainda teve esse plus. Sábado a gente vai ter o The Use, a gente vai ter o Luau, tá certo? Vai ter um costelão sendo assado no chão, certo? E vai ter a opção do camping também, para quem quiser dormir, já amanhecer no domingo no evento, e no domingo é o formato normal do evento, que a gente já está acostumado, certo? A gente já abriu as inscrições dentro do grupo de WhatsApp do evento, acabaram em 12 horas, primeiro lote. Perfeito. E já a gente está finalizando o layout do evento, a arte, né, que a gente só pode divulgar depois que a gente tiver essa arte. Assim que essa arte estiver finalizada, eu acredito que ainda agora em outubro, no máximo início de novembro, a gente já está abrindo as inscrições para o público geral. Entendeu? Perfeito. Quer saber mais do Animadinho? Tem os contatos dele aqui, você liga para ele, entra no WhatsApp, entra no Instagram e tá tudo certo. Meu queridão, valeu. Eu que agradeço, meu irmão. Show de bola. Mais uma vez. Pra gente encerrar, eu já tô acostumado a falar alô, meu querido. Eu quero ver você. Dê o seu alô, meu querido aí. Vá. Alô, meu querido! Show. É isso aí, gente. De volta com o nosso programa do automóvel aqui na sede da Carro Cash. Nós começamos falando do Carro Cash e vamos continuar falando porque é uma dica que eu não vou me cansar de passar para você que quer ter comodidade, segurança, tranquilidade na hora de fazer um negócio com o seu próprio carro. Imagina você deixar o seu carro aqui, mandar foto, tudo, faz contrato, documentação, e a Carro Cash tem um exército de empresários que querem comprar o seu carro e aí vai ver a melhor avaliação. Não é mais ou menos isso aí? Exatamente. Na Carro Cash eu costumo falar que todos podem vender. Tanto você, pessoa física, quanto empresas, revendedores, mas só revendedores vão comprar. E por que isso acontece? Porque as transações são muito dinâmicas, elas são objetivas, elas têm uma duração inicial de 48 horas máxima, para que a gente realmente consiga performar o seu carro no menor tempo possível e resolva o seu vontade, o seu problema muito mais rápido. O revendedor, ele já está preparado para fazer essa compra online, à distância, conseguir pegar as informações válidas para ele e conseguir pagar melhor no seu carro. Então você para de depender localmente de uma solução e acessa o mercado nacional imediato pelo seu celular ou por uma visita aqui. Sim. Mas ela só vai vender para revendedores. O objetivo da Carro Cash é fomentar o segmento das revendas, é participar de forma qualitativa, sim, resolvendo um problema dos revendedores, que é encontrar bons carros para comprar. Eu costumo dizer que ela une quem quer vender com quem precisa comprar. As palavras são um pouquinho diferentes, mas elas têm um poder muito grande, porque você quer vender o seu carro pelo melhor preço. E quando eu te conecto com quem precisa, por que ele precisa? Ele vai comprar para revender, para ter resultado e tal. Então, ele não está ali para pagar menor no seu carro porque ele quer depreciar seu carro. Sim. Ele está atento para chegar no melhor valor possível, porque aquele carro é uma oportunidade de negócio qualitativa, sim, resolvendo um problema dos revendedores, que é encontrar bons carros para comprar. Eu costumo dizer que ela une quem quer vender com quem precisa comprar. As palavras são um pouquinho diferentes, mas elas têm um poder muito grande, porque você quer vender o seu carro pelo melhor preço. E quando eu te conecto com quem precisa, por que ele precisa? Ele vai comprar para revender, para ter resultado e tal. Então, tem que ter mercadoria para trabalhar, né? Então, só que às vezes você vende para quem não quer, você vende para quem não gosta daquele produto, você vende para quem não tem experiência com aquele carro. E o que a gente faz na Carro Cash é conseguir conectar compradores que melhor se enquadrem ali naquela oferta. Uma pergunta, essa pergunta minha, tomara que não seja uma pergunta boba, mas, por exemplo, nosso amigo ali, a nossa amiga, botou o carro na Carro Cash, conseguiu o comprador, vendeu. Vai que acontece algum problema com esse carro desse cliente que o lojista comprou, o empresário comprou. A Carro Cash, hoje você não vem atrás dele para buscar a garantia, não. Quando é feito o negócio, tudo que ocorrer com o carro fica com quem comprou. É mais ou menos isso? Exatamente. Encerrou. Então, isso é importante destacar, porque às vezes todos nós queremos
um pouco mais no que a gente vai vender. Sim. É da natureza humana ali. Estaria errado até se não quisesse. Mas às vezes não vale a pena aquele máximo. Por exemplo, você tem um carro que tem as questões de uso. Você vende para o seu amigo ou o seu vizinho. E se aquele carro acontece qualquer problema, será que você está preparado para poder dar um suporte àquela pessoa? Porque muitas vezes, contratualmente não, mas moralmente você se sente na obrigação de fazer alguma coisa. Sim. E problemas podem ocorrer. Então, uma vez que você vende na Carro Cash no formato que a gente está e que os nossos compradores são profissionais, eles recebem o carro no estado que o carro está e vai ser resolvido o que precisa. Então, há um risco deles ali na transação, há uma despreocupação sua ali, né? Como eu digo, você resolve tudo naquele ato. Então, o laudo cautelar é importante por isso, a verificação final do carro é importante por isso, e se tem algum problema evidente ali, vai ser evidenciado naquele momento e discutido. Depois daquilo, nada a se reclamar. Perfeito. A única obrigação que você tem é de documento, se porventura aconteça alguma coisa que era de desconhecimento, inclusive seu. Com certeza. Beleza, muito bom. Carro Cash, não esqueça. Mais um assunto que a gente falou desde o início do programa e vamos abordar agora, que é essa lei aí que estão querendo criar e aprovar, liberando, tirando a obrigatoriedade de você para fazer, né, a sua CNH, sua carteira de motorista, recuperação, não é mais obrigado passar por uma autoescola, por um CFC. É meio maluco isso aí, né, Anderson? Porque... Olha, eu até falei aqui com você que eu vou pegar a lei e ler inteira, porque quando a gente fala de lei, de legislação, existem as entrelinhas ali. Sim. Então, eu quero ler inteira para que eu tenha uma opinião sobre isso, mas a liberação da autoescola, a tirar a obrigatoriedade, é algo discutível. De um lado, tem muita gente que está falando que é uma liberdade, que isso era uma extorsão e que estava errado. Por outro lado, eu enxergo a importância de você treinar, capacitar os motoristas. O trânsito ele não é algo simples. Exige uma prática, né? Exige uma vivência. Então, tirar a CNH, ela pode parecer muito simples, mas dirigir um carro não é. Conduzir um carro, tá atento à legislação de trânsito. Quantas vezes a gente vê é uma liberdade, que isso era uma extorsão e que estava errado. Por outro lado, eu enxergo a importância de você treinar, capacitar os motoristas. O trânsito ele não é algo simples. Exige uma prática, né? Exige uma vivência. Então, tirar a CNH, ela pode parecer muito simples, mas dirigir um carro não é. Conduzir um carro, tá atento à legislação de trânsito. Quantas vezes a gente vê é uma liberdade, que isso era uma extorsão e que estava errado. Por outro lado, eu enxergo a importância de você situações terríveis acontecendo no trânsito por não é nem maldade, é uma falta de conhecimento completa. Né? Coisas que podem te matar. A gente na estrada vê lá alguém pegar do jeito que está na estrada e faz uma conversão e entra em alguma cidade sem entender que você precisa entrar ao acostamento, fazer aquela conversão ali com mais cuidado. Então, e milhões de outras situações. Só que essa questão precisa de uma transição mais estruturada. E pelo que eu percebi, ela não está tendo. Tanto que na porta da fábrica da BYD, como a gente falou, teve um protesto. Protesto, movimento lá, né? Com muitos carros de autoescola parados lá, aproveitando, obviamente, a visita do presidente, do staff político que estava lá, para poder sinalizar ali o que estava acontecendo. Então, essa transição ela precisa ser cuidada e talvez, no meio do caminho, ter alguma ferramenta que possa ser compensatória para que não haja simplesmente a suspensão da obrigatoriedade, pura e simplesmente, né? Eu quando tirei minha habilitação, foi quando eu fiz 18 anos e não existia ainda essa coisa de autoescola, né? E eu me lembro que eu aprendi a dirigir no carro de meu pai, um Fusquinha 67. Quem me ensinou foi meu primo, então, ensinou a mim e meu pai. Meu pai comprou o carro sem saber dirigir. E aí a gente aprendeu, meu primo aprendi até rápido, em uma semana aprendi tudo direitinho e tal. Fui no Detran e a gente pegou aquele livrozinho com as leis para fazer a partição. Foi quando eu fiz 18 anos e não existia ainda essa coisa de autoescola, né?
E eu me lembro que eu aprendi a dirigir no carro de meu pai, um Fusquinha 67. Quem me ensinou foi meu primo. Então, ensinou a mim e meu pai. Meu pai comprou o carro sem saber dirigir. E aí a gente aprendeu, meu primo, eu aprendi até rápido. Em uma semana aprendi tudo direitinho e tal. Fui no Detran e a gente pegou aquele livrozinho com as leis para fazer a partição. Foi quando eu fiz 18 anos e não existia ainda essa coisa de autoescola, né? Teórica, estudei em casa, fiz, depois fiz. Tudo fiz de uma semana, com 18 anos eu estava com minha carteira de habilitação lá. Mas naquela época que você não usava cinto de segurança. Que você fazia qualquer coisa, era qualquer coisa. Então, depois as coisas começaram a se organizar. E aí eu acho realmente muito importante você passar por uma autoescola, por um CFC, onde você tem instrutores qualificados, capacitados, onde aquele carro que você anda é um carro preparado, ele tem um freio de emergência do lado, não tem? Sim. Do lado do instrutor, e ele está te acompanhando, o carro tem um reloginho para saber registrar a quantidade de horas que você está fazendo. Como é que você tira da noite para o dia uma estrutura dessa? Né? Até porque você tem empresas que tiveram que se adequar para fazer aquilo, para seguir as determinações que o governo exigiu. Você tem que ter um substituto para isso, né? Eu acho que assim, o Código Brasileiro ele tem diversas sinalizações, informações e aquilo dali não é simples. Então, assim, uma vez que a CNH ela te dá autorização para dirigir na cidade 1 km por dia e para percorrer o Brasil e, aliás, outros países, porque com a CNH no Brasil você dirige em outros países, nos Estados Unidos, você não precisa nem daquela permissão internacional para dirigir a PID ou PID, né? Uhum. Você, com sua CNH, vai aos Estados Unidos, algum carro e dirige. Então, é necessário, sim, a prática. É importante conhecer de legislação de trânsito. É importante entender a importância, porque quando você vai para outro país, o que é que acontece? Você dá uma pausa ali para pensar assim, o que é que eu tenho que estar atento aqui no trânsito daqui? O que é importante aqui? Existem diferenças, né? Mas esse desejo só vai acontecer se você entender a importância dele. Se isso for banalizado, você vai tratar isso de qualquer forma e talvez você se veja num problema ali muito mais sério numa situação como essa. Então eu sou sim a favor do treino e tal. Quando eu fui tirar minha CNH, eu estava ansiosíssimo também, eu não queria que tivesse nada, mas é importante. Não, inclusive para a sua proteção. Com tudo isso, com autoescola, com instrutor, com carro qualificado, com sala de aula, com tudo, as pessoas fazem barbaridade no trânsito. O cara te prende na pista de velocidade, de ultrapassagem, o motociclista ou motoqueiro, sei lá, passa pela sua direita, sai buzinando, faz curva sem dar sinal. Quer dizer, a montadora se esforça para botar a seta ali e tal. O cara parece que não existe aquele equipamento ali. Quer dizer, com tudo isso os caras fazem barbaridade, mas se tira isso aí, não, você vai aprender com seu irmão, você vai aprender com não sei quemzinho, né? Tudo isso é importante para que você treine. Você indo para a autoescola, eu sempre costumo dizer assim, a autoescola, ela tá te capacitando, te preparando e tal. E você deve continuar treinando. Se você tem essa possibilidade de treinar com um parente, ou ter um contato ali, continue fazendo. Se você pode fazer isso via autoescola, faça também. Tem uma questão que é para a gente refletir, assim, esses sistemas de condução semi-autônoma, se você for parar para pensar, ele está cuidando de ações e reações que você, motorista, deveria ter. Sim. O alerta de mudança de faixa, que te mantém na faixa, ele foi criado com um objetivo, mas ele serve realmente para quê hoje? Para que pessoas ao celular não invadam a faixa e causem acidente. É isso que a gente vê. A frenagem de emergência é para que as suas distrações não causem também acidente. Então, assim, vários desses sistemas de condução semi-autônomas, eles são uma medida protetiva para isso. Mas eles não substituem o ato de dirigir. Você precisa entender. Até porque eles são falíveis em algum momento, eles falham. Principalmente no Brasil, que há um problema de marcação. O sistema de alerta de mudança de faixa ele é válido desde quando a faixa esteja pintada. A placa esteja visível e outras situações. Então a gente precisa pensar nisso. E uma outra reflexão é que esse alívio que está dando para tirar, né, essa simplificação. Como é que você se sente se você for contratar um motorista para você que passou por um processo assim? Ou se você sentou no Uber
no carro de pensou, aplicativo velho? e fez uma viagem e o cara falou para você, Você acabei aprendeu de tirar a muito. carteira desse jeito agora, aí fácil. Eu vi no YouTube, tirei minha carteira e estamos aqui, vamos fazer uma viagem. Pode cochilar tranquilo que eu estou dirigindo para você. Ó, eu sei que tá caro. Tem autoescola que cobra 3.200, É, 2.800, sim. 2.700. É caro, mas também tem que entender por que está tão caro. Será que é só porque eles querem ganhar muito dinheiro ou porque tem várias taxas, tem várias situações que você tem que passar, né, funcionário para isso, para aquilo? Tem que entender, mas... Talvez os negócios também mudem, Ricardo. Às vezes a proposta ela pode ser que você precisa comprovar uma quantidade de horas de teste. E daí a autoescola que fazia antes um acompanhamento, ela pode passar a atuar ali como se ela estivesse alugando um carro e acompanhando através de uma câmera que consiga medir quanto tempo você passou no trânsito do carro. Enfim, foi como eu falei, eu quero ler a lei inteira para que eu consiga entender ali exatamente o que está escrito naquilo, o que é que dá permissão ou não, o que é que de fato está se colocando, e não só um recorte da notícia, mas não abro mão de que a importância de que você faça. Aliás, é importante que você mantenha estudando. Sim. Depois de eu aprender a dirigir, quantas coisas mudaram do Fusquinha que você citou aí, Sim. que aprendeu a dirigir, para o carro que você dirige hoje? Muita coisa. Então, mas é mais fácil porque é automático. Não é mais fácil. Precisa de adaptação. Precisa de uma adequação. Né? Os carros têm muito mais sistemas que você precisa lidar com eles ali para que você... Hoje em dia, dependendo do carro que você compre, para você receber o carro na concessionária, você fica ali pelo menos 1h30, 2 horas para aprender o básico e dizer assim, não, isso aqui eu já sei Uma como é que entrega funciona. técnica. Porque é muita coisa. Sim, sim. Né? Os carros hoje tem câmera 360, tem câmera na frente, tem câmera na ré, tem apito para ali, apito para aqui, tem freio, é muita coisa. E você tem que usar, e é necessário. Hoje, quando eu pego um carro que não tem, por exemplo, uma câmera de ré, não tem um sensor, já me dá uma agonia. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou pegar algum toco aí fora e tal, sabe? Isso que você está falando é que, assim, à medida que a tecnologia aumenta e que te facilita, ela também faz você esquecer Sim. de características. O Fusquinha que você aprendeu a dirigir, Não que você tinha falou, não nada, tinha pô. câmera de ré. E você dava ré e não batia o carro e dava Não, certo. Exatamente. Então, assim, você se acostuma com aquilo e vai desaprendendo outros... na verdade, vai desestimulando outros instintos. Então, por isso que a reciclagem disso é importante. Então, como eu falei, ela é importante para você, é importante para os outros, é importante para te salvar ali de alguma situação de risco de trânsito, né? Muito bem, estamos quase chegando no final do nosso programa. Vamos agora chamar um boletim. A Silva Júnior vai trazer o boletim que eu gravei com o que vai acontecer agora em novembro, no início de novembro, eventos que vão acontecer e que vale a pena você ficar ligado. Fique atento aí. Programa do Automóvel. Olha só, gente, estamos aqui no Cetran Park, esse circuito tão conhecido por nós baianos como prova de arrancada, no passado prova de velocidade na terra, e agora eu acho que é a segunda ou terceira vez que vocês estão aqui na Cetran Park, é isso mesmo, Robertinho? Exatamente. A gente está aqui pela terceira vez como rally, sendo que nas vezes anteriores a gente fez Rally Baja, que é uma prova que participa motos, carros, UTVs, quadriciclos. Aqui já é uma prova de Rally 4x4, que é em circuito fechado. Então, pra gente é uma grande satisfação, né? Estar nesse templo, vamos dizer assim, do automobilismo baiano. Pra quem é da antiga sabe quanto isso aqui sempre foi especial pra gente que é do automobilismo, tanto pra quem é do VNT, quanto pra quem é da arrancada, enfim, pra nós do Rally também. E, enfim, isso aqui com o apoio que a gente vem tendo da Prefeitura de Camaçari, da vereadora Neidinha, que tem se esforçado bastante. A gente conseguiu trazer o Rally pra cá, trazer a etapa da final da Copa Nordeste, a etapa do Campeonato Baiano. E aí a gente espera que isso aqui fique sendo rotineiramente, até porque é uma pista fantástica que a gente conseguiu ter aqui dentro da fazenda. E a expectativa é que possam vir mais provas para cá. Perfeito. Vamos falar dessa etapa. Que etapa é essa? E Copa Baiana de Rally e também Nordeste, é isso? Isso. As provas do automobilismo nacional, às vezes você consegue juntar uma etapa do estadual com uma etapa de um regional ou nacional. Foi o que a gente fez aqui. A gente está aqui na quinta e sexta etapa do Campeonato Baiano e também na terceira e quarta etapa da Copa Nordeste, sendo que a quarta etapa é a final da Copa Nordeste, que está retornando à ativa depois de uns 6 a 7 anos parada, antes da pandemia, foi o último ano que aconteceu. E com felicidade a gente está recebendo aqui em Camaçari
para presentear a gente que é do esporte, a galera que curte o rally. Quantos pilotos estão participando? Quantos carros? Aqui hoje a gente está com 15 veículos, né? De várias partes da Bahia, de fora do estado também. E, enfim, um grid bacana. Que a gente espera que no final todo mundo saia feliz com o que fez aqui hoje. Estamos na reta final do ano 2025. Esse ano ainda tem mais alguma etapa ou finaliza aqui? Tem sim. A gente tem a final do Campeonato Baiano de Rally de Aventura, que é o Rally Salvador, aquela prova urbana, dia 1º de novembro. Esse ano eu vou, viu? Você me promete todo ano e não vai. Esse ano eu vou. E depois, no dia 6 de dezembro, que é uma novidade, a gente vai fazer junto com a Apanhado Esporte, lá no Parque Shopping, vamos fazer a final do Campeonato Baiano. Então vai ser um evento bem legal, porque na parte da manhã, início da tarde, o rally acontece. Quando o rally terminar, já começa o espetáculo dos meninos da manobra. Essa oportunidade, vocês estão dando oportunidade ao pessoal de Velocidade na Terra, a galera do Barródromo que está começando a se reunir para voltar. Isso aqui já é um esquente, né? Pois é, eu sempre tenho um lema, Ricardo, meu, né? Isso aí eu carrego desde a minha infância e adolescência, de agregar. Eu procuro sempre procurar agregar e dar oportunidade para os amigos, os parceiros. E assim, acho que aqui é uma grande oportunidade de mostrar que juntos todos podem ser mais fortes, né? Então, dentro do rally, a gente convidou a galera do VNT, Lisandro Cardoso está aqui com seus carros, já andou na pista. Eu venho daqui a pouco o pessoal da Manobra Radical. Então, assim, se a gente tem como agregar, tem como abraçar, por que não fazer, né? E vice-versa, quando a gente também é convidado, a gente está sempre na ativa. Claro que o rally é um pouco mais complicado, porque depende de terra, né? Sim. E, enfim, mas vai ser... a gente procura sempre estar juntando e agregando e fazendo com que todo mundo se encontre e se reveja. Maravilha. Antes de finalizar, quero agradecer ao nosso cinegrafista, Maurício Rosa, do Acelera Bahia. É caro esse cinegrafista, viu? Esse tripé aí é caro, meu irmão. Tá cobrando caro aqui pra filmar. Tô lascado, vou ter que trabalhar até o resto do ano pra poder pagar esse homem aí. Troca no arroba, pô. Tocar no arroba, me ajude, meu bebê. Bom, eu quero agradecer em seu nome, em nome da Federação de Automobilismo da Bahia, a Prefeitura de Camaçari apoiando, trazendo um trio elétrico para cá, garantindo um som de qualidade, toda a estrutura. Isso é importante para o esporte, né? Com certeza. Além da Prefeitura, a CETRA, através do Governo do Estado da Bahia, com o projeto Faz Atleta também, e com a Petroserra, que é uma patrocinadora nossa de mais de 25 anos, também abraçou essas últimas etapas do campeonato. E assim, é disso que a gente precisa, é disso que o automobilismo precisa, de apoio do governo, seja ele municipal, ou estadual, ou federal, né? Nessas instâncias aí, acho que a gente como desportista, a gente precisa, né? E o automobilismo da Bahia merece e vem tendo essa ajuda importante de Camaçari, né? Através do prefeito Luiz Caetano, da vereadora Neidinha, a turma da CEINFRA de Camaçari, que esteve aqui com a gente desde segunda-feira, e também do pessoal do Governo do Estado da Bahia. Isso aí, gente, programa do automóvel cobrindo tudo sobre o esporte, sobre a paixão automotiva, daqui direto do Circuito Central Park para o programa do automóvel. Até uma próxima. Fechou? Valeu! Fala, meus queridos! Chegando aqui para trazer informações do que vai rolar na próxima semana, já em novembro, hein? Princesa Motor Show, 1º de novembro, no Parque Shopping da Bahia, em Lauro de Freitas. Muita adrenalina, muita coisa bacana, você é apaixonado pelo esporte automobilístico. Vai rolar também nesse mesmo dia a etapa Salvador, Rally Salvador, também no dia 1º, acontece o maior rally urbano do mundo, Campeonato Baiano Rally de Aventura 4x2 e 4x4, com saída prevista do Auto Shopping Itapuã. E também, neste mesmo sábado, Campeonato Baiano de Kart. Tudo isso no dia 1º de novembro, o famoso próximo final de semana. Aguardo você por lá. Eu estarei aí. E você, segue o programa. É isso aí, meus queridos! Programa chegando quase no finalzinho. Espero que vocês tenham gostado das notícias, dos boletins. Tudo feito com muito carinho para você. E continue, se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, por favor, se inscreva, acione o sininho, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas. Esse é um canal, eu falei já há um tempo atrás, que estava um tempo parado. A gente está reativando ele, mas com certeza a gente vai chegar longe. Lógico, depender de você. E no Instagram, no TikTok também, segue a gente lá, Ricardo Vasconcelos Oficial.
Vai ser um prazer tê-lo aqui acompanhando todos os nossos conteúdos. Você também tem o Carbis, convoca a galera para poder seguir isso aí. você. @carbisbr no Instagram, no YouTube e em breve em mais plataformas também. Lá a gente vai continuar esse papo aqui, sempre muito rico aqui com o Ricardo. A gente participa, são vários trabalhos que a gente faz junto aqui, todos são muito bons de engajamento, Ricardo. Aliás, são os melhores. Para mim são os melhores. Os que a gente grava. A gente tem que voltar a fazer aqueles que a gente fazia aquelas perguntas polêmicas que o da Maroc mesmo que bombou, né? Foi bombou, Quid e outros. Muito legal, muito legal. Vocês vão ver aqui, cada vez com mais estrutura também. Isso, vai melhorando, a gente vai chegar lá. CarroCast tem rede social? Pode falar aí? Tem rede social, @CarroCast Brasil. Você tem lá no Instagram. Todas as nossas postagens são explicando como funciona. Você tem o nosso site, carrocast.com.br também, que você tem bastante informação, LinkedIn e uma série de outros canais que comunicam também. Em breve, alguns canais específicos para trazer informações de como funciona, e qualquer dúvida que você tiver, pode enviar no próprio direct do Instagram, que o time recepciona isso e eu vou estar lá respondendo a todas. E outra coisa, viu? Você que está assistindo a gente aqui, já acompanhou os outros programas, tem alguma sugestão de pauta? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre tal carro, pergunta, sugestão, crítica. Está acontecendo algum problema na sua rua, no seu bairro? Problema de sinaleira, buraco, enfim, o carro a gás, enfim, você tem alguma queixa, alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pauta que você gostaria que a gente falasse, manda pra gente, beleza? E a gente tá conversando com vocês aí nos bastidores, certo? E a gente vai estar sempre conversando com vocês. Estamos quase chegando ao final do nosso programa, foi bom demais, gostei, mas antes eu quero agradecer aqui ao Varejão Autopeças Mania de Vender Barato. Um abraço do meu amigo Hugo. Obrigado pela parceria de sempre, meu irmão. Agradecer a Daniela Pérez, Auto Shop Tapuã. Em breve, viu, Dani? O alô, meu querido, com você e com o seu Jaime do Amor. Agradecer também a Belo, meu amigo Belo e Felipe, da Princesa das Baterias. Andrezão, aquele abraço para você também. Agradecer a Jal, da K-Story Multimarcas, Baixinho e todo o time da K-Story Multimarcas, meus amigos, meus irmãos. Obrigado pela parceria. Agradecer a Andrezinho Chamuscar, sempre com a gente. Obrigado, Dedé. Agradecer também a João Trindade, da Trindade Veículos. Carros maravilhosos. Vocês estão vendo aí, estão acompanhando. Obrigado, João. Rodrigão também, aquele abraço para você. Valdson Ferreira, da Protecar. Proteção do seu veículo com preço maravilhoso. E você pode sair com o seu carro, com sua moto, o seu caminhão, enfim, com Protecar. Protecar é parceria, é proteção. E agradecer também ao meu amigo Henrique Muniz, da Muniz Motors, também com a gente. Obrigado a todos vocês. O programa está chegando ao final. É o que mesmo, Silva? Já acabou? Meu Deus do céu. Passou rápido. Passou rápido. A Passou gente falou muito aqui rápido. que ia gravar, que ia ter tempo, mas muita coisa para falar, o papo rende, muito interessante, sempre é muito bom. Em breve vamos trazer um bate-papo minucioso sobre carros chineses, o que é bom, o que não é tão bom. Sim, vai ter aí uma coisa bem legal. Mitos, curiosidades. Vamos trazer um especialista em aplicação, né? Instalação de wallbox, que é importante, né? Eu acho que é muito importante entender das grandezas de carga, são coisas que as pessoas estão se habituando agora. Quanto de energia o seu carro consegue absorver para carregar, Sim. Uma coisa que talvez as pessoas não saibam, não há necessidade às vezes de carregadores tão potentes se seu carro não consegue absorver aquela energia. Então, entender dessas grandezas é importante, entender do seu carro, como é que funciona o carregamento, vão fazer com que você extraia o melhor de cada modelo, né? E tem tanta marca chegando nova que vai precisar mesmo trazer essas informações e comparativos para poder a gente conseguir pensar qual carro vai nos atender melhor, né? Qual o produto que tem uma entrega mais interessante. É hora de dar tchau. Com certeza, com certeza. É isso aí, gente. Com dor no coração, estamos indo embora, mas o bom de tudo da gente estar agora só nas redes sociais, aqui no YouTube. Se você chegou agora ou não conseguiu assistir o programa hoje, você assiste onde você quiser. No celular, só clicar. na TV, no computador, onde você quiser, quantas vezes você quiser, voltar a subir. Isso é tecnologia, isso é programa do automóvel junto com você em todos os momentos e instantes.
Valeu, meu querido. Forte abraço pra você. Muito bom. Até a Até breve. próxima. Até a A gente se próxima. vê.